Bolsonaro sempre foi conhecido por falar as maiores asneiras e coisas violentas, defender a ditadura militar, tortura e morte de opositores políticos. E falava isso já com 45 anos e já era deputado federal. Há vídeos onde declara que 30 mil deveriam ser mortos no Brasil e que desejava metralhar a petralhada. Esse já é um vídeo mais recente aí, né, das últimas eleições. Também é conhecido por ostentar discurso machista, racista e homofóbico, e para completar, bajular o governo dos Estados Unidos e dizer, mais de uma vez, que a Amazônia não era mais brasileira. Seu governo entregou logo nos primeiros meses a base de Alcântara, no Maranhão, a melhor base do mundo para o lançamento de foguetes espaciais, por ficar mais próxima à linha do Equador. Entregou para os Estados Unidos administrarem, a mesma base a qual o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, pretendia também entregar para os Estados Unidos, e a qual, segundo denúncia do Wikileaks e de um general brasileiro da reserva, foi sabotada pelos Estados Unidos em 2003, já a governo Lula, quando ocorreu uma grande explosão, no momento em que o Brasil tentava lançar um foguete brasileiro em parceria com a Ucrânia, um foguete que carregaria um satélite brasileiro, matando, na ocasião, 21 cientistas, especialistas, né, importantes para o Brasil. Os cortes de verbas para as universidades vêm atrasando as pesquisas científicas no Brasil, e o governo Bolsonaro aumenta a censura sobre institutos de pesquisa pressionados a não liberarem dados que possam mostrar os estragos que a atual gestão vem fazendo ao país. O desmatamento na Amazônia aumenta de forma desenfreada, a pobreza e fome aumentam, a economia não se recupera. O Brasil continua se afundando, de uma forma alarmante. O governo sabota o próprio país, mantendo preços abusivos nos combustíveis, segundo uma política de preços atrelada ao mercado internacional, para contentar acionistas privados, prejudicando assim a circulação de pessoas e mercadorias no Brasil. Bolsonaro, que se elegeu com um caixa 2 de empresas como a Avan, cujo dono deve milhões em impostos e chantageou funcionários para votarem num, entre aspas, mito, recebeu também muito auxílio de fake news, da Cambridge Analytica, coloca o Brasil hoje de joelhos aos interesses dos Estados Unidos. Recentemente, navios iranianos que buscaram carga de milho no Brasil foram impedidos de abastecerem em porto brasileiro por causa das sanções dos Estados Unidos ao Irã. Os navios estão ainda parados no Brasil. A Lava Jato está sendo escancarada pelas denúncias do Intercept, que obteve conversas de Moro, Deltan e companhia, tramando contra Lula para influenciar a última eleição à presidência, vencida por Bolsonaro, que nomeou Moro para o Ministério da Justiça com poderes dilatados e confessou ter-lhe prometido uma vaga no Supremo. A Lava Jato também é acusada de planejar desvios de recursos públicos para fins políticos, ideológicos e privados. Paira sobre toda essa história suspeita a morte de Teori Zavascki, juiz do Supremo que criticava Moro e que pretendia analisar o caso de Lula. A família Bolsonaro está envolvida com a milícia no Rio de Janeiro e com os suspeitos de terem assassinado a socióloga e vereadora Marielle Franco do PSOL. Há também indícios de que Flávio Bolsonaro surrupiava parte do salário de seus assessores, sem falar na lavagem de dinheiro e depósitos suspeitos do motorista Queiroz na conta da primeira-dama. Somado a isso, há um nepotismo descarado de Bolsonaro, que insiste em nomear seu filho desqualificado, o Eduardo, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O Brasil abandona gradativamente o BRICS. A Unasul acabou. Ninguém mais fala em royalties do petróleo para educação e saúde. O Brasil se afunda no atraso em acelerado retrocesso. Uma tragédia para o povo brasileiro. Infelizmente, a propaganda ideológica intensa e muito bem planejada seduziu uma parcela relevante da população, e a sociedade brasileira se encontra hoje dividida e refém dos fantoches políticos da classe dominante capitalista estrangeira, aliada a uma burguesia nacional parasita e lesa pátria. Essa é a tragicomédia contemporânea brasileira.